Vamos começar aqui com a oração. Vou convidar nosso irmão aqui, João Gabriel, presidente da Jubag, para fazer essa oração aqui, iniciando nossos estudos e nosso momento de louvor também. Amém, amém. Vamos orar, gente? Oremos. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és um Deus santo que está acima de tudo e de todos. És Criador dos céus e da terra, Pai. O Senhor é quem sopra todos os dias o fôlego de vida, que não é nosso, ele vem de ti, e nos permite, Senhor, cada dia, segundo o teu querer, vivermos para unicamente louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, te pedindo perdão, Pai, pelas nossas faltas para contigo, pelas nossas faltas para com o nosso próximo. Clamamos ao Senhor, Pai, porque só temos a ti para recorrer. E não te pedimos perdão da boca para fora, Senhor, mas pedimos a Ti perdão pelas nossas faltas, buscando o arrependimento verdadeiro, para que nós possamos estar de acordo com o Teu querer. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, que mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem nos permitido e agraciado, Senhor, em termos encontros com os nossos jovens, os nossos irmãos, através da tecnologia. E obrigado, Senhor, porque a juventude de Itajuípe, a juventude de Almadina, se levanta, Pai, nesse momento para este culto. Eu te peço, em primeiro lugar, que o Senhor continue os abençoando a cada um, Pai, que já está aqui, aos que entrarão, aos que não poderão estar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que cada um possa entender o quão importante é esse momento e se deleitar no Senhor, Pai, sempre o priorizando, não para nosso benefício próprio, mas porque necessitamos de Te adorar, Pai. Também te peço pela vida do Jaime, pela vida de Mateus, pela vida de Sandy. Conduz eles, Senhor, com sabedoria à frente destas juventudes, Pai, para que eles possam fazer tudo de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Sustenta-os, Pai, porque não é fácil essa caminhada. Não como desculpa nossa, mas porque não é fácil estar à frente, Pai. Mas que eles possam ser bênção para os seus liderados e os seus liderados serem bênçãos para eles, Pai. Abençoa-os, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, que nós possamos estar com os corações abertos e atentos à Tua palavra nessa noite. Muito obrigado mais uma vez por esse momento. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados Arthur, Mateus e Sandy, vamos começar aqui o momento de louvor.
Então, amados, vamos dar sequência aqui ao estudo que nós estamos tendo na primeira carta do apóstolo João. O meu áudio tá bom aí? Tá tudo tranquilo? Tá ótimo. Tranquilo. Valeu, meu irmão. A gente, no primeiro sábado que nós começamos a estudar, a gente estudou os versículos 1 a 4 do primeiro capítulo da carta. No sábado passado, nós estudamos os versículos 5 a 10 desse mesmo capítulo, e agora nós vamos iniciar o capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 6. Vamos fazer primeiro uma leitura, depois a gente vai analisar um pouco a parte textual, né? O que cada coisa significa, ou provavelmente significa, né? Porque a gente já viu que o apóstolo João, ele tem uma linguagem muito difícil. E, por fim, a gente vai fazer aquilo que a gente faz sempre, né? Fazer a comparação entre a primeira carta de João ao Evangelho de João. Isso porque essa carta foi escrita por ele, mais ou menos entre os anos 85 a 100 depois de Cristo. Ele era o último apóstolo vivo naquela época. Todos os outros apóstolos já tinham morrido. Essa carta foi endereçada a uns irmãos que viviam ao redor da cidade de Éfeso, e eles se reuniam em igrejas nos lares. As igrejas não eram templos. O cristianismo ainda era uma religião perseguida, né? E não era tão estruturada assim, não tinha tantos fiéis. Então as reuniões se davam nos lares. E a maioria desses irmãos eram judeus que se converteram ao Evangelho. Então é a eles que João endereça essa carta. O objetivo de João, como a gente viu na semana retrasada e na semana passada a gente revisou,
era combater uma heresia gnóstica. Essa heresia dizia que Jesus não era homem, Jesus era apenas espírito, ele não encarnou, porque a carne é algo ruim, segundo eles, né, boa parte da filosofia grega acreditava nisso, que a parte material é algo ruim e a parte espiritual é algo bom. Então, um Deus não poderia se fazer matéria, porque senão ele se tornaria mal. Então, é essa heresia que João tenta combater, enquanto no Evangelho, João apresenta o aspecto divino de Jesus, nessa carta ele apresenta o aspecto humano do Deus Filho, a encarnação, ok? Eu recomendo aqueles que tiverem em sua disposição aí papel, lápis, alguma coisa, para fazer anotação, porque esses versículos aqui são cheios de conceitos. Cheios de conceitos. Se não pegarem alguma coisa, podem abrir o microfone, falar, a gente pode trocar ideia aqui. Aqui é um estudo, tá? Não estou palestrando. Além disso, a gravação vai ficar disponível, né? Caso alguém queira revisar. Vamos começar aqui a leitura. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Ele chama os leitores de filhinhos. Isso tem a ver com pequenas crianças, né? Pequenos aprendizes. Então, são pessoas neófitas, pessoas que começaram a crer recentemente. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O objetivo dessa passagem aqui é dizer, não pequem. Tá? É algo bem simples. Vocês devem evitar o pecado. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui ele admite que há uma possibilidade de nós pecarmos. Porque, como ele disse nos versículos anteriores, nós somos pecadores ainda em nossa natureza. Embora nós tenhamos sido redimidos por Cristo, lavados por seu sangue, e ele tenha perdoado os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa não mudou. Veja bem, nós somos corpo e alma. Nosso corpo tem a natureza adâmica do pecado, é algo inerente à nossa condição humana. O que Paulo diz na carta aos Romanos? A viúva é separada do seu marido, né? A morte liberta. E a mesma coisa acontece com a lei. Isso com a lei tem a dizer a questão do pecado, tem a ver com a questão do pecado. Quando nós morremos, o nosso corpo, que é separado da nossa alma, o nosso corpo onde habitava a nossa natureza pecaminosa, morre. E a nossa alma vai para o céu com Deus. Agora, quando Jesus Cristo voltar, né, à Terra, ele irá ressuscitar nossos corpos. Mas ele trará uma nova condição a esses corpos, a condição de corpo glorificado. E nele já não terá natureza pecaminosa. Serão corpos incorruptíveis, sem a corrupção do pecado. Então, essa natureza pecaminosa é inerente ao nosso corpo, à nossa condição de humanos. E é isso que o apóstolo João admite aqui. Olha, vocês têm uma natureza pecaminosa e pode acontecer de uma vez ou outra vocês pecarem. Agora, se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado aqui, ela tem um contexto de intercessor, porque o que o advogado faz perante um juiz? Ele intercede pelo réu, um advogado de defesa. Ele intercede em favor do réu. Então, quando nós somos acusados de pecado, nós praticamos pecado, Jesus Cristo é o nosso intercessor
nosso sumo sacerdote, aquele que está diante do Pai rogando por nós. É ele, Jesus Cristo. E ele acrescenta um aspecto de Jesus Cristo, o justo. Por que que isso é importante? Porque ele foi o único homem a cumprir a lei. Ele foi o único homem perfeitamente justo. Jesus não só não pecou, ele não apenas se absteve do pecado, ele também cumpriu a lei. A atitude dele não foi só negativa no aspecto de não fazer, né? Ele não só não fez o que era errado, mas ele fez tudo o que era certo. Então a atitude dele também foi positiva. E isso tornou o primeiro homem a ser justo diante de Deus. Jesus Cristo, que era Deus e homem ao mesmo tempo. E aí a gente segue para o versículo 2. Vocês estão entendendo até aqui toda essa questão? Primeira coisa, a gente não deve pecar. Segunda coisa, se a gente pecar, porque a gente tem essa natureza, a gente tem um advogado, que é o nosso intercessor, Jesus Cristo. E essa é a terceira coisa, né? Jesus Cristo, o justo, intercede por nós. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui complica um pouco essa palavra mundo. Veja bem, propiciação é aquilo que se oferece em favor de algo. Jesus é a oferta que aplaca a ira de Deus, né? O sacrifício de Jesus Cristo é aquilo que faz com que Deus nos perdoe. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, os ouvintes nossos, quando o João está dizendo aqui, é meu e de vocês, ouvintes e leitores dessa carta. Mas não só por nós, vocês da cidade de Éfeso e a mim, mas pelas pessoas de todo o mundo. Acontece que isso traz, ao combater a heresia gnóstica, isso abre uma possibilidade para uma outra heresia, que é a universalista. A heresia universalista se usa muito desse versículo para dizer que todas as pessoas serão salvas, porque Jesus Cristo é a propiciação para todo mundo. E o próprio Evangelho de João diz, no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo tira o pecado do mundo, logo não há mais pecado em ninguém, logo todos serão salvos. Isso é uma conclusão muito errada. Até porque, nesta mesma carta, no capítulo 5, João vai falar, o mundo jaz no maligno. Como que o mundo jaz no maligno se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se Jesus Cristo ofereceu a propiciação por todo o mundo? É porque essa palavra, no léxico grego, ela possui muitas definições. Ela tem muitos significados. É a palavra cosmos. Mas a Bíblia usa fortemente 4 dessas definições. Uma delas é que cosmos é o universo inteiro. Ou seja, quando a gente fala da cosmologia, né, a questão do universo inteiro, ou seja, o planeta Terra, as criaturas que estão no planeta, os animais, as plantinhas, os astros, né, as estrelas, os buracos negros, os outros planetas, tudo isso é o cosmos. A segunda forma de interpretar essa palavra é quando cosmos é algo pecaminoso. Por exemplo, Jesus fala, não ameis o mundo. Como assim a gente não pode amar o mundo se ele mesmo manda que a gente ame todas as pessoas? Como é que a gente não pode amar o mundo? Mas mundo aqui significa a relação caída da carne. Mundo é esse aspecto secular. A mesma forma que Jesus fala, né, o presente século, os reis do presente século e tal, de uma forma negativa. Século não é o tempo, né, 100 anos, mas século é essa questão secularista, essa questão carnal, materialista. Então, cosmos pode ter essa interpretação. A terceira delas é quando cosmos significa cada pessoa do planeta. Por exemplo, o mundo inteiro pecou e está debaixo do pecado. Isso é cada pessoa. Eu, você, meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo. Cada ser humano que respira está debaixo do pecado. Então, essa é uma das acepções. E a quarta acepção é que cosmos é uma maneira generalista de dizer cada tipo de pessoa do mundo.
é algo que a gente encontra no livro de Apocalipse, também escrito por João. João fala, né, que Deus comprou para si gente de toda língua, tribo e nação. Isso é refletido em todo o mundo. Ou seja, mundo, para João, na maioria das vezes, tem esse mesmo significado que a carta de Apocalipse tem. A carta / livro, né? Porque o livro, Apocalipse tem uma parte que é carta, endereçada a 7 igrejas, e tem uma parte que é só livro de revelação. Então, a gente percebe que João, o apóstolo João, usa muito essa palavra, cosmos, que no português é muito. A questão é, qual o sentido para o apóstolo João? Analisando todos os escritos dele, na maioria das vezes, o significado de mundo é gente de todo o povo, toda a tribo, toda a língua e toda a nação, entendeu? Não é cada pessoa do mundo, porque não é cada pessoa do mundo que jaz no maligno. Eu não estou no maligno, vocês também não estão. E também Jesus Cristo não tirou o pecado de todas as pessoas, se fosse assim, ninguém iria ao inferno. Jesus tirou o pecado de todo aquele que nele crê. Foi por essas pessoas que ele entregou o seu sangue. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação de algumas palavras. Mundo aqui significa cada tipo de pessoa, ou seja, não são só os judeus, não são só os gregos, não são só os romanos, é toda gente de todo lugar. Se você encontrar uma tribo em um lugar muito remoto, Jesus morreu por alguém de lá. Alguém de lá será salvo ao ouvir a palavra de Deus. Entende? E aí a gente segue para o versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Essa é uma questão importante. Nós não o conhecemos por guardar os mandamentos. A gente viu isso semana passada. É por conhecê-lo que nós o guardamos. É uma questão de causa e efeito. A causa de conhecermos Cristo não é o guardar os mandamentos, mas o conhecer Cristo é a causa de guardarmos. E é por isso que João apresenta aqui a guarda dos mandamentos, a obediência à lei de Deus, é uma evidência de que fomos salvos. Não é a obediência da lei que causa a salvação, é a salvação que causa a obediência. Mas a obediência é uma evidência posterior à salvação. Por exemplo, como a gente sabe que uma mãe não está mais grávida? Porque ela deu à luz. Mas ela não deu à luz porque não está mais grávida. No momento em que ela estava dando à luz, ela ainda estava grávida, entende? Essa é uma analogia um tanto furada, né? Mas é algo que ilustra bem. Uma coisa é a causa e outra coisa é o efeito. Ser salvo é a causa da obediência. Não é a obediência que nos fará ser salvos, tá? A salvação vem pela graça, por meio da fé. E aí a gente vai para o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Esse e nele não está a verdade é só uma redundância para o que ele diz que é mentiroso, tá? Algo que a gente chama de paralelismo. É ele dizer a mesma coisa de maneira diferente. Ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Significa a mesma coisa. Então é o seguinte, todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo guardam os mandamentos dele, guardam a lei. E os que dizem que conhecem, mas não guardam a lei, não conhecem Jesus Cristo. E aí a gente segue para o versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aqui tem algo muito legal, porque Jesus fala, né, o seguinte, a lei se resume nesses 2 mandamentos, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Isso se resume à lei. Então, quando nós guardamos a lei, nós guardamos a sua palavra, o amor de Deus se revela verdadeiramente em nós. Nós cumprimos aquela questão, né, de amar a Deus acima de tudo. O amor de Deus está em nós e é aperfeiçoado. E aí ele segue, né? Nisso conhecemos que estamos nele. É mais uma redundância, né? Ele já tinha dito isso anteriormente. E aí o versículo 6,
aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A gente viu isso semana passada, né? Nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Quem está nele deve andar como ele andou, deve ser discípulo de Cristo. Cristo atrai para si discípulos. Discípulo é aquele que imita o seu mestre. Jesus não atrai para si alguém que vai permanecer na mesma vida. O chamado evangelístico é um chamado ao arrependimento. Vocês não vão ver, e aqui não quero entrar em nenhuma polêmica, mas um exemplo claro, muitas vezes o nosso apelo nas igrejas tem sido, vocês querem aceitar a Jesus, mas não é esse o chamado evangelístico correto, o chamado é ao arrependimento. E o arrependimento é a mudança de mentalidade, a mudança de vida. Então, é o chamado ao arrependimento que traz o discipulado. Quando a gente pergunta se quer aceitar Jesus, a gente está falando só, você quer os efeitos da salvação? Entende? Não traz o bojo da salvação, né? Aquilo que mais importa, que é permanecer como Cristo, ser um discípulo dele. Nós somos chamados a fazer discípulos, não a oferecer o sacrifício de Jesus Cristo e seus efeitos. Nós proclamamos o sacrifício de Jesus Cristo e anunciamos os seus efeitos, mas nós convidamos as pessoas ao discipulado. A morte de Cristo é algo a ser proclamado e o arrependimento é algo a ser convidado. Entendem? E aqui a gente fecha esses 6 versículos. Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? A gente vai ver um pouco dessa questão agora no Evangelho de João, que a gente sempre faz isso, né? Toda semana a gente vê a carta e depois a gente vai ao Evangelho. Então, abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 6. A oração que Jesus faz por seus discípulos antes de ser preso, torturado e morto. Amém? Vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Mais uma vez ele usa a palavra mundo aqui. Ou seja, mais uma vez manifestei o teu nome aos homens que me deste de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Eram teus e o deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Olha como casa perfeitamente com a carta de João. Aqueles que o Pai escolheu e deu a Jesus Cristo, deu, ó, salve esses, eles guardaram a palavra de Deus. Olha como se casa perfeitamente com a primeira carta de João. Então, os salvos hão de guardar a palavra de Deus. Todos os salvos guardarão a sua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Guardando a palavra de Deus, nós conhecemos Jesus Cristo. A mesma coisa que a primeira carta de João dizia, né? Conhecendo Jesus Cristo, nós sabemos que tudo o que vem de Cristo vem do Pai. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Olha a coerência. João falou na carta, né, que aquele que conhece a Jesus Cristo deve guardar sua palavra. E aqui no Evangelho, que ele escreveu bem antes, ele já dizia, né, que os que guardaram a palavra de Deus conheceram que Jesus Cristo veio do Pai. Então, olha como é bem coerente. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui, mais uma vez, João usa a palavra mundo. Dessa vez, a gente tem mais dificuldade para interpretar, porque é o seguinte, não rogo pelo mundo. Certamente não é o cosmos que Jesus está falando, né? Ele deve estar falando entre uma ou outra acepção, que é, ou ele está falando em relação a cada pessoa individualmente, cada pessoa do planeta, ou sobre várias pessoas de tribo, língua, nações diferentes. Aqui, provavelmente, pelo contexto, já que o termo bíblico, a palavra etimologicamente não traz a solução, a gente só pode encontrar a solução pelo contexto. Pelo contexto, nós percebemos que provavelmente
muito provavelmente, ele está se referindo a cada pessoa. Ou seja, Jesus diz: eu não rogo por cada pessoa, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Neste momento eu estou rogando pelos seus, não estou rogando pelos ímpios, por aqueles que não irão crer. Eu estou rogando só agora, nesse momento, por esses aqui. Depois que Jesus vai rogar pelo mundo todo, lá Jesus faz uma oração, né? Mas agora ele está rogando só pelos que serão salvos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e nele sou glorificado. Ou seja, o Pai e o Filho são um. Aqueles que são do Pai são do Filho, e aqueles que são do Filho são do Pai. Já não permanecerei no mundo por muito tempo. Aqui, mundo significa o cosmos, a realidade material. Aqui está bem claro, né? Não permanecerei na Terra por muito tempo, mas eles estão no mundo, Terra. Aqui o cosmos significa o planeta mesmo. E eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então aqui ele completa a questão da comunhão, né? Guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Isso que a gente viu no sábado retrasado, né, no início da carta, João é um apóstolo que é expoente da comunhão, da eclesiologia, da vida em igreja. E o que a gente é levado a crer assim? Nós tendo comunhão com o Pai através do Filho, nós temos comunhão com os nossos irmãos. E a comunhão com os nossos irmãos glorifica o Pai. E mostra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que procede do Pai. Entende? É a nossa comunhão que revela toda essa relação. Guardando a palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, a sua lei, nós demonstramos que fomos salvos, porque o guardar da lei, o guardar da palavra de Deus é uma evidência, é um efeito da salvação, não é a causa. As obras não são causa da salvação, mas são efeitos da salvação. E esses efeitos evidenciam a nossa própria salvação e geram a comunhão. Guardando a palavra de Deus, demonstrando o amor de Deus, que nós temos comunhão uns para com os outros, e juntos nós temos comunhão com o Pai através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, esse é o nosso estudo em relação a essa passagem, né? A primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 6. A gente fez uma correlação entre essa passagem com o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6 a 11. Ok? Então, a gente deixa os próximos versículos para a nossa próxima reunião. Ficou alguma dúvida, galera? Podem abrir os microfones, dizer o que vocês acharam. Se alguém tiver alguma colocação, alguma correção também, alguma coisa que eu errei aí, podem se manifestar. Jaime, tá ouvindo aí? Tô ouvindo, amado. Pronto. Tá tudo ótimo, velho. Você é um homem enviado por Deus para trazer a palavra. Graças a Deus, né? Todos nós somos enviados dele, né? Aprender. Sim. Sempre aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. E creio que a palavra de Deus nunca volta vazia. Aí, João Gabriel comentou aqui, agora eu vi a mensagem dele. Podia abrir o microfone, meu irmão, para falar. Esse versículo 9 fica mais claro no versículo 21 e 23. Isso. Você estava explicando muito interessante. É muito interessante. Deixa eu ver aqui que você falou do versículo 9. Isso, lá no Evangelho. Vai complementar, né? O versículo 9 complementa nos versículos 21 e 23. Isso. Que ele fala da unidade, né? Exatamente. Para que sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Isso, a relação da comunhão, né? Os irmãos uns com os outros e em Cristo com o Pai. É algo muito bonito, cara, de ver essa questão da unidade, o corpo da igreja, como tudo é perfeito, né? Exatamente. E não é que Jesus está fazendo a acepção de pessoas, mas pelo contrário, ele está orando pelos seus, ou seja, por nós,
exatamente para que não hajam divisões, como acontecia, e sejamos um nele, né? E outra coisa que você falou muito legal, vai fazer referência aí às solas, né? Quando você fala que não é pelas obras que somos salvos, ela é um fator para que nós possamos fazer aqui na Terra, sim, mas não é por ela que somos salvos, mas sim pela fé, né, em Cristo, crendo a mudança de vida, como eu falei em João 3, né, quando ele vai citar lá a passagem de Nicodemos, uma mudança de vida na sua totalidade. E mediante a graça de Cristo por ter morrido na cruz em nosso favor. Exatamente, exatamente. Tem um teólogo que eu esqueci quem foi que disse, mas ele disse o seguinte: leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Então a salvação vem exclusivamente da fé, né? A fé é o meio. A causa da salvação é a graça. A fé é o meio. As obras já são mais a evidência, né? Algo que nós fazemos porque fomos salvos. E exatamente, cara, é isso aí. A gente tem essa relação. E aí, amados, quem mais? Fala aí. Ô Jaime, só uma coisa aqui. Isso é bom para ficar de forma bem clara para a gente. Não que a intenção seja um debate, porque essa não é a intenção. Mas, diante de situações, ou até de outras denominações que levem, né? Por exemplo, a gente tem os nossos amigos espíritas que acreditam que é pelas obras. A gente não vai entrar em debate, mas a gente precisa estar seguro até para quando encontrar alguém que tenha essa dúvida, seja espírita ou não, a gente tenha total clareza e firmeza na palavra para deixar de forma bem clara que não são pelas obras, mas é pela fé, mediante a graça. As obras são uma consequência, uma coisa que a gente precisa fazer sim, mas não nos leva à salvação. Exatamente. A palavra de Deus diz também, né, que nossas obras são como trapos de imundícia. E nossa justiça é isso aí também, né? A gente não deve confiar nas nossas obras. O ato de salvação, né, o ato redentor de Cristo é algo bem simples de compreender. É uma dupla imputação. Deus disse, só vai ser salvo aquele que cumprir a lei, aquele que for santo. 100% santo, cumpridor da lei por inteira. E nós não podemos fazer isso, ok? Então, Jesus Cristo, e nós somos pecadores, também tem isso. Então, Jesus Cristo toma o nosso pecado para si, ele imputa o nosso pecado, o Pai imputa o nosso pecado ao Filho e mata o Filho ali na cruz. Então, nosso pecado já é tirado de nós. Aí nós deixamos, entre aspas, tá? Não estou falando que a gente deixa de ser pecador, mas quando Deus for nos julgar, ele já nos absolve, porque o nosso pecado já não está na gente, tá? No Filho, em Jesus Cristo. Então nós somos absolvidos, somos declarados inocentes. Por quê? Porque a nossa culpa foi posta em outro réu, que no caso é Jesus Cristo. Então aí já some o pecado. Agora a gente está numa condição neutra, a gente não pode ir para o céu ainda, porque a Bíblia fala, só vai ser salvo quem cumprir a lei, quem fosse 100% justo. A gente já está sem o pecado, quando a gente estiver no juízo, né? Porque Jesus botou o pecado nele. Só que há uma segunda imputação, na qual Jesus Cristo põe a sua justiça em nós, entendeu? Ele não só tira o nosso pecado e põe nele, como ele pega a sua justiça e põe em nós. Então nós somos revestidos da justiça dele. O cumprimento da lei que ele fez, as obras dele, no mérito dele, nós somos salvos. Não há mérito algum em nós mesmos, tá? Toda obra foi consumada em Jesus Cristo. Foi iniciada e consumada em Jesus Cristo. Então, nunca deveremos confiar em nossas obras, tá? Nós devemos praticar as obras, as boas obras, por ser algo que a Bíblia nos manda, e é algo coerente com a nossa fé, a obra é a coerência com a nossa fé, mas a salvação é mérito exclusivo de Jesus Cristo. Nosso pecado é imputado nele, então a gente deixa de estar na condição de condenação, e a justiça dele, do cumprimento dele da lei, o mérito dele é colocado em nós.
a essa dupla imputação, essa troca. A gente entrega o pecado e ele entrega a justiça. E assim nós somos cumpridores da lei, nós somos vistos por Deus como perfeitamente santos, porque ele vê o Filho em nós. Ele veio, olha, meu filho cumpriu a lei e ele disse que cumpriu por esse cara aqui. Então esse cara aqui vai ser salvo por mérito do meu filho, não desse cara aí. Entendeu? É o mérito dele, exclusivamente dele. Então a gente tem que ter essa convicção, tá? Só a fé salva, nada de obras. Obras são evidência, obras são coerência em relação à nossa fé, mas o meio é exclusivamente a fé. O meio é exclusivamente a fé. E a causa é exclusivamente a graça. Não há mérito algum, não há motivo primordial, sabe? Ah, Deus escolheu essa pessoa para ser salva porque ela iria crer, ou porque ela era boa, porque ela era salvável, porque ela tinha qualquer qualidade. Não, é graça. Deus salvou aquela pessoa porque ele quis, porque ele teve misericórdia dela. Entende? Então, amados, alguma colocação aí, mais alguma palavrinha? Eu vou falar de novo, Jaime, só no comecinho ali do capítulo 2 do livro de João, quando ele fala assim, né, filhinhos meus, ou meus filhinhos em outra tradução, ele se dirige porque João já era velho, então ele tinha o costume de se dirigir assim, por tratar, né, chamando a galera de mais jovem, se é que pode dizer assim, por isso que ele chamava de filhos. Muito interessante. Tá massa essa troca de informação aí. O que você tiver pode mandar, amada. Aqui é um estudo pra gente ir crescendo, né? Isso, João era o último apóstolo vivo naquela época. Ele até viveu bastante, é porque ele era muito novo quando foi discípulo de Jesus. Porque assim, o cara já em 85 a 100 depois de Cristo ainda está vivo, mas considerando Jesus nasceu entre -6 não, vamos falar na notação normal, né? Entre 6 e 3 antes de Cristo. Tá? O nosso calendário gregoriano está errado. Porque quando foi o ano 1, né, que é o ano que diz que Jesus nasceu, o rei Herodes já tinha morrido. Então ele não poderia decretar a morte dos filhos dos judeus, né? Como foi decretado. Então, foi aproximadamente entre 6 a 3 antes de Cristo que Jesus nasceu. Então ele deve ter morrido lá para 27, 20, até 30 depois de Cristo. E João deveria ter o quê? Uns 20 anos por aí, quando foi discípulo. Então João era já velho, todos os outros já tinham morrido já há muito tempo. Coisa de 20 anos já que tinham morrido, 15 anos. Então, é isso aí, é boa informação mesmo. Amados, eu não sei se vocês sabem, mas nosso irmão Matheus Pinto, não sei quantos aqui conhecem, nosso irmão Matheus Pinto, que fez a cirurgia para remoção de um tumor no cérebro mês passado, ele está se recuperando, estava se recuperando bem, mas ele teve uma complicação hoje e ele voltou a ser internado, tá? Ele está sob os cuidados médicos, vamos orar por ele. A situação dele, eu não tenho noção de como está o estado dele atual, mas Pagiel, o irmão dele, falou que ele teve uma parada cardíaca, mas os médicos reanimaram e ele está em observação lá no CTI. Então vamos orar pelo nosso irmão. Ele permanece. Eu falei com o Pagiel pouco antes de começar aqui. Ele permanece em observação, está no CTI, e, enfim, vamos orar por ele. Mas a situação dele, assim, já está estável, já... Não tem como dizer para você se tem uma estabilidade, até porque Pagiel ainda não me atualizou, né? Se tem ou não. Ele permanece em observação e está no CTI. Então vamos orar pelo nosso irmão, que ele também faz parte do nosso ministério, né? Ele congrega aqui na Igreja Batista de Itajuípe, e para que Deus restaure a saúde dele, né? Então, irmã Mileide, faça as honras de agradecer a Deus por esse estudo que nós tivemos e pedir a Deus para que a misericórdia dele restaure a saúde do nosso irmão. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um estudo que o Senhor nos concedeu, Senhor.
Senhor, eu sou grata, Senhor, pelas coisas que tem feito em nossas vidas, meu Deus. Obrigada por cada jovem aqui. Vai abençoando a vida de cada um, Senhor. Quero te pedir também pela saúde de Mateus Pinto, Senhor, para que o Senhor possa fazer tudo de acordo com a tua vontade, Senhor. Quero que o Senhor opere a tua vontade na vida de Mateus Pinto, Senhor. Vai restaurando a saúde dele, vai estando com providência, meu Deus. Eu sei que o Senhor não nos abandona em momento nenhum, mesmo nós sendo falhos e fracos, meu Deus. Quero te pedir também pela saúde daqueles que estão enfermos também, Senhor, para que o Senhor venha restaurar a saúde, meu Deus, de cada um que está necessitando neste momento, Pai. Senhor, nos dê uma noite tranquila, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, pois somos falhos, mas, meu Deus, eu creio que estamos buscando a cada dia mais, meu Deus, praticar a tua palavra e a tua obra, Pai. Senhor, nos abençoe, nos dê uma noite tranquila, abençoe a vida de cada um, a família de cada um, nos livre de todo mal, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, amém.